Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Momento de Fé. Hoje falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você saiba. E eu pergunto para você, você sabe quais são? Hoje estaremos dando início a uma série em nosso canal. Será chamada O que Deus Quer. Falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você saiba nesse vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você faça. E no vídeo posterior falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você tenha. Portanto, que você possa acompanhar este nosso vídeo e os próximos que serão publicados. Mas antes de nós continuarmos, quero lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e também compartilhe os nossos conteúdos. A primeira coisa que Deus quer que você saiba é que Deus ama você. Não existe ninguém no mundo que ame você mais do que Deus. No livro do profeta Isaías, temos um texto que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo, o Senhor falando, é possível uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer do seu filho? Até vemos casos de mães que abandonam seus filhos até em latas de lixo, mas mesmo assim elas não se esquecerão deles jamais. Mas a palavra está dizendo que mesmo que uma mãe que ainda amamenta o seu filho, bebê, possa se esquecer dele, Deus, todavia, não se esquece de nós. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, uma palavra muito importante para cada um de nós, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de maneira tão grande que enviou o próprio Filho dele, o unigênito, o único Filho dele, para morrer por aqueles que creem no seu nome. Então vemos que o amor de Deus por nós é maravilhoso. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ou seja, Deus já provou o seu amor por cada um de nós, enviando o seu Filho para morrer. O livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 34, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus amou a todos. O amor de Deus foi por toda a humanidade. Temos então a primeira coisa que Deus quer que você saiba: Deus ama você. A segunda coisa que Deus quer que você saiba é: Deus quer que você receba Jesus em seu coração como o seu Salvador. Mas muitos perguntariam, salvar de quê? A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Deus fez Adão e também Eva, os colocou no paraíso. Não havia morte, não havia doença, não havia pragas, não havia coronavírus. Não havia choro, não havia pranto. Eles tinham de tudo, e o mais importante de tudo, eles tinham a presença de Deus junto deles. Pois a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, que nos conta a queda do homem,
a queda de toda a humanidade, porque toda a humanidade estava representada, estava incluída em Adão. E a palavra de Deus em Gênesis diz que Deus, ele veio para conversar com Adão e Eva na viração do dia, mas que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, eles fugiram da presença do Senhor, porque já haviam pecado. Por isso temos a necessidade de termos Jesus como nosso Salvador, para nos salvar da nossa condição de pecado, porque todos que nascemos como descendência de Adão. E com esse pecado de Adão, os homens perderam acesso à presença de Deus. Jesus, então, é o aio, é o meio que nos conduz de volta à presença de Deus. O que Adão perdeu, Jesus veio para restabelecer, e por isso morreu na cruz por cada um de nós. Aceitar Jesus é aceitar o seu sacrifício para receber também o perdão e se tornar novamente capacitado em condições de entrar e estar na presença de Deus novamente. Mas não adianta você só acreditar em Jesus. Você precisa aceitá-lo em sua vida. Você aceitando Jesus, você se torna então um filho de Deus. Infelizmente, ele veio ao mundo e muitos não o receberam, como hoje também nós vemos. Mas a palavra de Deus em João 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aquele que crer em Jesus, aquele que o aceita como seu Salvador, se torna filho de Deus, voltando a ter acesso à presença de Deus. Portanto, você se torna apto a receber a vida eterna e a estar na presença do Senhor para todo sempre. A terceira coisa que Deus quer que você saiba é que Ele deseja que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das ordenanças que Jesus deu aos seus discípulos, em Mateus 28, versículo 18, aonde diz o seguinte: Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a terceira coisa que Deus quer que você saiba é que Ele quer que você, sim, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo representa o testemunho à sociedade de que você aceitou Jesus como seu Salvador. Todos que aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas e tiveram tempo hábil se batizaram, testemunhando a sua fé em Cristo e o seu comprometimento e a sua aliança com Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 5 diz: então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a terceira coisa que Deus quer que você saiba é que Ele quer que você seja batizado. A quarta coisa que Deus quer que você saiba é que, sendo batizado e aceitando Jesus, você se tornará uma nova criatura. Temos na palavra de Deus a história de um homem
e se encontrou com Jesus à noite e lhe perguntou a respeito desse novo nascimento. O nome desse homem era Nicodemos. Nicodemos chega a Jesus e diz: ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. E Jesus então responde a ele dizendo: pois eu vos digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus então lhe respondeu dizendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então, após você aceitar Jesus e se batizar, arrependendo-se dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. E por que você precisa nascer pela segunda vez? Porque o seu primeiro nascimento está ligado à natureza pecaminosa humana que vem de Adão. E ao nascer segunda vez e ao nascer de Deus, você passa a ter uma nova natureza inclinada totalmente para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Então, a quarta coisa que Deus quer que você saiba é que você, aceitando Jesus, será uma nova criatura. E por fim, chegamos à quinta e última coisa que Deus quer que você saiba. E a quinta e última coisa que Deus quer que você saiba é que você foi escolhido por Deus. Escolhido para viver na presença de Deus, escolhido para receber Jesus como seu Salvador, escolhido para ser uma nova criatura, escolhido para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, não só nesta vida, mas também aquilo que Ele está preparando para cada um de nós. Como diz a palavra do Senhor, o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram é o que Deus está preparando para cada um de nós. Então, a quinta coisa que Deus quer que você saiba é que você foi escolhido por Ele para a salvação e não para a perdição. O desejo de Deus, pelo seu amor para toda a humanidade, é que todos sejam salvos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, mas alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao arrependimento, para que todos sejam salvos. Que você então receba a salvação de Deus para a tua vida, que está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As 5 coisas que Deus quer que você saiba. A primeira coisa que Deus quer que você saiba é que Deus ama você. A segunda coisa que Deus quer que você saiba é que você receba Jesus como seu Salvador. A terceira é que Ele deseja que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quarta coisa que Deus quer que você saiba é que, aceitando Jesus e batizando-se, você se torna uma nova criatura. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Uma vida com esperança e fé. E a quinta e última coisa que Deus quer que você saiba é que você foi escolhido por Ele. Que possamos louvar o Senhor então
por tudo isto que fez por nós e por cada uma dessas 5 coisas que Ele quer que saibamos. No próximo vídeo falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você faça. E no vídeo posterior falaremos sobre as 5 coisas que Deus quer que você tenha. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça, antes de sair, de deixar o seu like e, claro, se você não é inscrito, inscrever-se. Também acionar o sininho com todas as notificações para que nos próximos vídeos que sejam publicados você seja notificado e possa participar. Que Deus possa abençoar então a tua vida nesta hora. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as comunhões e consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.